a indústria ela vem evoluindo e ela deve evoluir nesse mesmo patamar, né, Dario? Porque as concorrências estão aí, né, vindas de outros países, né, e que acabam até deixando bastante complicado, né, a nossa indústria, porque a gente está um pouco aquém da evolução da indústria 4.0, né? Sim. Então a gente precisa realmente começar a se nivelar para tentar deixar a coisa mais competitiva e mais saudável, né? Porque senão Exatamente. vai ficar um pouco mais difícil. Então, a automação na sua máquina, né, ela vai melhorar muito essa questão de performance, tanto da máquina quanto de produtividade, né? Hoje eu tenho o prazer de receber o Pablo Arrivabene, profissional com mais de 20 anos de experiências em vendas técnicas e automação industrial. O Pablo é engenheiro de controle e automação com MBA em gestão estratégica de negócio. Ele vem construindo uma carreira sólida, atuando diretamente no mercado industrial, desenvolvendo processos para otimização da produção industrial. Ele vem também apoiando empresas na implementação de projetos de automação e adequação NR12. Então, vamos apreciar mais um episódio do Dapcast. Vamos lá. Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Meu nome é Dario Pereira, eu sou diretor aqui no Grupo Dap Engenharia, engenheiro de controle e automação, e hoje vou falar com o Pablo Arrivabene, da Bosch Rexroth. Fique à vontade para se apresentar, Pablo. Obrigado, Dario. Obrigado pela oportunidade aí. Excelente oportunidade. Parabéns pelo podcast, tá? Falar de automação é algo que realmente estava necessário, né? Esse é um podcast bem importante aí, né? Do nível de automação, né? Eu estou na Bosch Rexroth já faz 5 anos e 7 meses, né? Trabalho como engenheiro de vendas, mas venho da área técnica aí há 20 anos. Show de bola, show de bola. Pablo, a gente começou a se falar aí no LinkedIn, né? Eu sempre explico, pessoal, olha só, a gente tem um trabalho aqui, a gente tem uma equipe aqui, ó, para produzir isso aqui. Tem eu, tem o Pablo hoje. A gente traz um conteúdo bacana para vocês e dá um certo trabalhinho. Então, nos ajude. Se está no YouTube, já faça a sua inscrição aí. Ative o sininho de notificação para ser avisado dos conteúdos novos e já deixe o seu like. Eu prometo que vou continuar o trabalho aqui, trazendo grandes players, grandes profissionais, como o Pablo está aqui hoje para falar com a gente. Pablo, a gente sempre inicia o Dapcast aqui, né? E quer explicar um pouquinho para o pessoal que está em casa, né? Como que foi a jornada de cada um, né? Como que chegou, né? Como que você chegou até a Bosch, né? Trabalhando com tecnologia, trabalhando eh, com automação, né? Envolvido a indústria aí. Como que foi esse início para você aí? Como você iniciou Legal. na carreira aí? Bom, eu iniciei na carreira com curso técnico, né? Então eu fiz Fundação Paula Souza, hoje, perdão, fiz Bento Quirino, hoje chama-se Fundação Paula Souza, Ah, né? sim, sim. Isso, Aqui Bento em Quirino, Campinas? Campinas, Ah, exato. Eu fiz bacana. eletrotécnica pelo Bento Quirino, e aí depois, posteriormente, eu fui para engenharia. Fiz engenharia de automação e controle, né? Uma Certo. oportunidade, a primeira oportunidade de automação, sempre gostei muito de automação, né? Sou apaixonado por automação. E aí eu iniciei um estágio na Sanasa em Campinas, né? Exatamente. E foi bem Legal. interessante, porque foi no ano de 98 para 2000, mais ou menos, né? E nessa época eles estavam iniciando a automação dos CRDs, que são Centros de Reservação e Distribuição. As chamadas caixas d'água e as adutoras, né? Onde reservam a água e fazem a distribuição para toda a região de Campinas, né? Então eles estavam iniciando, que é bem interessante, porque a princípio não existia uma pessoa, né, em cada um desses centros, né, para fazer troca de bombas, né, então liga e desliga de bombas, alternando as bombas, né, para não sobrecarregar, né, e controle de nível, né. Então veja que eram de 2 a 3 pessoas por turno para fazer esse tipo de automação. E aí essa NASA iniciou, então foi o meu primeiro contato efetivamente com automação. Isso foi feito muito interessante porque já naquela época, telemetria e telecomando. Olha que legal. Então, dentro da Sanasa é possível fazer todo esse tipo de análise, né? Tanto uma intervenção
direto no escritório, né? Fazendo o comando para que a bomba ligue e desligue, e ali você enxerga todas as anomalias e tudo mais, né? Então, onde tinha infraestrutura de fibra ótica, eles aproveitavam. Onde haveria a possibilidade de colocar, eles colocavam a fibra ótica. Onde não, era via rádio, aí era somente uma telemetria. Então, iniciou o processo aí. Bom, a partir daí, eu fui para uma distribuição, né? E comecei a trabalhar com PPR-PS. Nós fazíamos implementação de segurança. Eu fazia o levantamento de segurança nas empresas. Então, anterior a NR12. NR12, exatamente. Anterior à NR12. Eu fazia esses levantamentos de segurança. Fiz muitos, né? Foi no início das cortinas de segurança, que não existiam aqui no Brasil ainda, e depois as chaves de segurança, né? Que legal. Então, a gente fazia análise de risco, né? E implementava segurança nas prensas, né? Tinha muita prensa de chaveta naquela época, onde tinha que fazer todo o enclausuramento, né? Freio e embreagem, né? Enfim. Você passou, quando você chegou aqui na DAP, você passou por dentro ali? Sim, passei, eu vi, sim. Você viu ter vi lá. painéis, proteções? Sim, muito legal, muito legal. Então, aí comecei nessa época, Dario. Aí, administrei um tempo o pessoal da assistência técnica, né? Trabalhei com ZIC direto, né? Que é a SIC, né? Coel também, né? Camose com pneumática, né? E administrei a assistência técnica por um tempo, né? E aí me surgiu uma oportunidade nessa própria distribuição de trabalhar com vendas na área comercial, né? Eu falei, poxa, eu quero tentar, e por que não, né? E a partir daí, vamos dizer, há 15 anos, eu me apaixonei e digo que a área comercial, que é realmente técnica comercial, né? Que é o que a gente faz, eu aprendo todos os dias, Dario. Aprendo todos os dias, conheço todos os níveis de assim, não todos, mas alimentício, bebidas, embalagem, automotiva. Então, todo esse segmento da indústria hoje, eu já tive a oportunidade de atender pelo menos alguns deles, né? Então, eu digo que todos os dias eu estou aprendendo com as pessoas. Então, a gente compartilha bastante experiência, né? Então, tanto com o pessoal de chão de fábrica, que é muito rico, né, por ter muito conhecimento, quanto o pessoal de engenharia e desenvolvimento. Então, eu falo com todos esses níveis, né? E depois para compra, etc, né? Então, é muito interessante. Todos os dias eu estou aprendendo. Para mim, é muito rico. Sou apaixonado pelo que eu faço hoje. Isso é muito bom, cara, porque, cara, a gente está em contato com dois mundos, vamos dizer assim, né? Mundo máquina e mundo ser humano. Porque, assim, a gente fala muito de automação, mas automação ela vai ter certo ponto, né, cara? O ser humano é muito importante. Sim. E nesse contexto, né? E a parte comercial, né? É muito... Eu estudo muito sobre isso, porque é uma parte que... Como eu vou te dizer? Eu era de manutenção. Então, eu trabalhava na manutenção. Não precisava vender nada, eu não precisava fazer marketing, eu não precisava, né? Então, eu trabalhando ali na manutenção, eu tinha o quê? Tinha que atender a produção, né? E tinha que cuidar do improdutivo das máquinas lá, e com manutenção preventiva e corretiva. Mas, a partir do momento que eu estou aqui na DAP e a gente tem esse contato com as pessoas, com compras, com vendas, Cara, você fica olhando assim e fala, pô, não tem uma receita de bolo, né? Não tem. Não tem uma receita de bolo. Não tem. Para a área comercial, e eu digo assim, viu, Dário? Todo mundo tem que ter algo de comercial em cima de ti. Mesmo você na manutenção, veja, vou te dar um exemplo claro. Quando você tem que fazer qualquer tipo de modificação na sua máquina, para que você a faça, você vai ter que convencer alguém que aquilo realmente é efetivo, né? E que vai trazer resultados para você. Você vai tentar vender para o cara que isso é interessante. Então, vendas é extremamente importante, e essa parte você tem que ter esse traquejo, né, para que isso aconteça efetivamente, né? Esse convencimento técnico comercial, ele tem que estar enraizado em ti para que você consiga fazer com que a coisa flua, né? Sim. Você vai trazer resultado. Então, vai haver todo um questionamento, né? Legal, você quer fazer esse tipo de implementação, que tipo de resultado vai me trazer, né? Sim. E aí, com o seu conhecimento técnico, com toda a sua bagagem, você vai conseguir vender, né, essa condição para que a máquina tenha uma melhor performance, para que vocês trabalhem de melhor forma, né? E tem um ponto aí, cara, que é uma dica de ouro para quem está nos ouvindo, nos assistindo aí. Olha só, quem não é visto, não é lembrado. Então, você tem que pensar assim, tem, né, essa parte aí de conquistar para a máquina, mas tem também a conquista pessoal e profissional. Se você é aquele cara muito quietinho, né? Ah, não, eu quero ser reconhecido porque pelo meu trabalho, tal. Beleza, você vai ser reconhecido. Mas uma empresa que não divulga os seus produtos, não divulga o seu trabalho, ela vende?
Não vende, com toda O certeza. profissional, gente, ele tem que divulgar também. Não é errado, não é errado, tá? Eu acho que o profissional ele tem que sair daquele, né, daquela bolha e falar assim, poxa, eu não tô puxando o saco de ninguém, eu não tô, só tô divulgando o meu trabalho. E tem que ser feito. Tem que ser Perfeito. feito. Porque se ele não fizer, cara, outro vai fazer, né? E aí tem aquela coisa, mas eu não gosto de concorrência. Gente, sempre vai ter. A vida nossa, né? A gente vive num mundo, né? No mundo dos negócios, comercial, capitalista, então sempre vai ter essa parte. E vendas, como você falou, né? De saber vender e fazer, cara, é essencial, é essencial. E a concorrência saudável, Dario, Saudável, é muito ela é boa. extremamente É importante, bom. porque a evolução ela vem em cima disso. Uma zona de conforto ela não traz a Melhoria, questão. né? Sim, sim. Se você está numa zona de conforto, ou mesmo a empresa está numa zona de conforto de evolução, né? Seja ela nível industrial ou qualquer outro nível de produção, ela está numa zona de conforto, ela vai continuar produzindo algo que não tem muito sentido. Aí Mais vai ou menos, chegar vai fazer o outro. mais ou menos. Eu dou sempre o exemplo de zona de conforto é sempre muito ruim. A gente tem muito claro Blockbuster, a própria as câmeras fotográficas, se Sim, recorda, né? Até sim, tem um caso da própria Netflix, né? A própria história, né? A Netflix tentou negociar com a Blockbuster, né? sim, sim, E aí o que que aconteceu, né? Se inverteu o jogo muito rapidamente, né? Então a Netflix virou uma gigante e a Blockbuster faliu, sim. né? Então nós temos que estar atentos à tecnologia. Como eu digo, eu sou um apaixonado por tecnologia, adoro tecnologia, estou sempre atento, gosto muito, gosto de inovação e tecnologia. Estou sempre atento a esses viés porque são importantes. Tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar para a vida, né, Dario? E hoje, assim, a gente está vivendo um momento diferente que é muito rico e importante, né? São pessoas diferentes, são novas gerações, né? Eu tenho uma Novas filha gerações. hoje, eu digo, o acesso à informação que ela tem hoje, meu Deus, o que eu tinha, Dario? Sabe qual era a minha informação? Eu tive o meu primeiro computador no primeiro ano de faculdade, porque é o que existia, né? Que surgiu na época, né? Sim. E era internet de escada. É, Então, veja, era terrível, né? A gente aguardava, eu me lembro que a gente tinha que aguardar os horários, né, efetivamente, para poder discar para que o pulso não ficasse muito caro. E ainda assim era muito ruim, né? Não existia um Google, nada disso. era péssimo. Em Era comparação péssimo. agora, Qual era a minha referência? Biblioteca e a sim, Barça. E a Barça, a Enciclopédia Barça. Era essa as referências que nós tínhamos para correr atrás. Então, hoje, as informações elas estão rápidas. sim, muito É rápido. excelente, é muito bom. Tem que usar com cautela, com toda certeza, né? E com muito critério, mas precisa evoluir nessa mesma velocidade para que não se Sim, fique sim. atrás, né? Você falou aí da internet, olha que bacana. Eu não tinha computador em casa, eu fiz Cotuca, colégio Ah, legal, muito bom. o colégio técnico fiz Cotuca, e eu entrei em 2000. 2000, legal. Minha turma é de meu RA é 00090, meu Olha, RA. E eu entrei e eu não tinha computador em casa, e na biblioteca tinha, mas a internet era aquela coisa, né? E a gente colocava o nome na lista porque tinha um intervalo e todo mundo queria usar o computador, né? Tinha os laboratórios, mas no primeiro ano a gente não tinha acesso ainda. Cara, e aí eu e um amigo meu, se ele estiver ouvindo ou assistindo aí, o Paulo Henrique, eu também não sabia mexer em quase nada, não hum, tinha feito dois. Office, Eu aprendi sozinho. não tinha feito Ah, ainda, depois que eu fiz. Aí a gente chegava lá e ele ia mostrar pra gente, né? Ele ia mostrar pra gente lá como que era e tudo, né? Para navegar e tudo. Cara, só dele mostrar já era o tempo nosso, já tinha ido a meia hora que a gente tinha reservado lá. é, Então era uma coisa assim, tempos difíceis, a extremamente informação. lenta a internet e limitado, né? Total, total. Tempos difíceis é informação e assim, quem a tinha é porque corria atrás, né? Quem Sim, ficava na zona de conforto não ia ter a informação. Então, sim. tempos Site de diferentes. busca mesmo, acho que nem tinha um Google Não ainda. tinha, não tinha, Era não tinha. terra, era Era. Tinha que ter um provedor, né? tinha que ter um. Tinha que ter um provedor. Era terrível, era terrível. Era muito. Foi bem no início mesmo. Bem no Não início. existia. Eu comprei o computador com meu dinheiro próprio. Falei, eu preciso disso. Eu acho que é interessante, vai ser uma evolução daqui. E comprei um computadorzinho bem simples ali. E ali eu apanhava e fui aprendendo. Não tinha outra solução, mas é É, bem interessante. São tempos diferentes, né, tempos Dario? Tempos diferentes, diferentes. exatamente. Eram tempos difíceis, né? Tempos difíceis, mas foi necessário passar por Sim, isso, né? claro.
é história que é para a gente contar aí. Hoje o pessoal tem internet fibra, né, muito rápido e uma máquina com a velocidade. Até as máquinas eram demoradas, né, Uhum. naquele tempo. E, e o pessoal ainda reclama. Se vivesse naquele tempo, Meu Deus. ia achar que está num É. Boeing, Sim. num jato. Bom, a gente, por falar em tecnologia, a gente falou aí da evolução. O que você trouxe aí para a gente conversar um pouco sobre, né, a tecnologia da Rexroth aí? Legal. Bom, para conhecimentos de todos, né, essa é uma nova plataforma de automação. Nós chamamos de plataforma porque ele é realmente um equipamento multitarefas, tá? Então é bem interessante, é o Control X Core, tá? Então ele é um CLP com um processador de 64 bits AMR, já bem veloz, né, e bem atual, né? E já inserido no na nova plataforma de automação geral 4.0, indústria 4.0, tá? Então, além de um CLP, ele pode ser uma série de outros, outros produtos, né? Então, ele pode ser um controlador de eixos, tá? Esse modelo aqui especificamente, que eu estou com ele na mão, ele pode controlar até 30 eixos, tá? Com Caramba, interpolação e etc. Nós temos 3 modelos, tá? O maior deles vai para 264 eixos, que você consegue controlar. que é a parte de Num- encoder, essas coisas aí para mim, de posicionamento? Então, aí assim, via rede, né? Até Ah, tá. 30 protocolos de rede, tá? A nova plataforma de automação, depois eu vou explicar um pouquinho, tá? Porque ela não tem nenhum tipo de amarração, tá? Então, ela é aberta, tá? E é baseado em aplicativos, tá? Esse é um dos, né? Fora o anterior, que é o CodeC, você pode programar nas 5 linguagens de programação, Tá. sem problema nenhum. Vai ter a mesma performance, só que hoje mudou um pouco, né? O pessoal da nova geração já não, não conhece mais um ladder, não conhece mais um statement list, né? É, Eles já programam em Python, em C++, né? Então, esse equipamento já está já suporta mais preparado para essa. suportar esse tipo de automação, Ah, né? que legal. Então, é bem interessante porque já agrega essa nova geração, né? E também os protocolos que você consegue inserir no mesmo, né? Além dos aplicativos, né? Porque ele é baseado em aplicativos efetivamente, então você pode inserir aplicativos. Nós temos como se fosse um App Store, né? Da Apple ou uma loja de aplicativos da Android, da plataforma Android, né? Então você desenvolve os aplicativos e coloca lá e as pessoas utilizam ele da forma que você achar necessário, né? E eu Então, tenho algo padrão que eu já busco e converso com esse de cara? acordo com a sua necessidade. Lá existem vários aplicativos. Então, existem desenvolvedores, né? Principalmente a SIC, por exemplo, é um deles. Tá. Tem um aplicativo específico para segurança, né? Ele tem o módulo de segurança também. O da SIC são scanners de área laser, ele faz uma triangulação entre dois scanners, delimita uma área, né? E isso. Por que a gente fala da programação em si? Quem não entende nada de programação pode ser utilizado também, porque você consegue trabalhar numa condição de low code e no code. Tá? Então, o no code seria o aplicativo em si, o cara que não entende nada. Ele vai lá, baixa o aplicativo da SIC e, de forma intuitiva, ele vai conseguir fazer os parâmetros para fazer com que o processo dele ande, né? Dentro da fábrica. O no code é quem entende um pouquinho já, né? E consegue trabalhar. Então, um Node-RED, um Grafana, né? Não sei se vocês conhecem, já ouviu falar o Node-RED e o Grafana. Sim, sim. Então, aí você consegue trabalhar com Node-RED e Grafana para desenhar, por exemplo, um dashboard, né? Um supervisório. Você consegue inserir neles tudo isso nele, Que né? legal. E esse cara, ele pode ser CLP, ele pode ser um controlador de eixos, mas Pode ser um IoT Gateway, por tá, um exemplo. IoT Eu tenho Gateway, uma base instalada com um outro fabricante, né? tá. E vamos supor que esse fabricante tem uns CLPs que já estão descontinuados. E aí o pessoal fica meio receoso, não quero tirar. Legal, mas eu quero melhorar a performance da minha máquina, né? Como que eu vou fazer isso? Eu quero montar um OEE de máquina, né? Que, puxa, isso é fantástico e hoje se tem muito pouco, né, Dario? Que a gente vê muito Sim. pouco. Hoje, Olha aí, gente, indicador de eficiência exato, global aí. exato.
O que a gente vê bastante hoje, né, na indústria, infelizmente não são todas, mas existem 3 tipos de manutenção, né, Dario? Você que trabalhou diretamente com manutenção, você conhece. Então, é a preditiva, a preventiva e a corretiva. Sim, sim. Infelizmente, a grande maioria trabalha na corretiva. Ainda trabalha. Ainda trabalha na corretiva, que é um problema, né? Porque você só vai trabalhar quando quebra, né? E aí... O custo é maior também. Muito maior, muito maior. É desculpa a palavra, gente, é um ouro de tolo, tá? Exato. Porque o pessoal pensa que a corretiva, né, ela vai trabalhar só quando precisa mesmo. Vou colocar manutenção só para agir quando... E é o contrário, né? Exato, exato. E aí muitas... Eu tenho que predizer a falha para que ela não aconteça, né? Exato. E por muitas vezes você já fadigou tanto aquele equipamento, né? Que na hora que você vai substituir não basta substituir somente aquele, né? É como o seu automóvel, né? Sim. Se você... O cara que faz as revisões preditivas lá na concessionária, tudo, segue a risca o que diz o manual e tal, ele vai ter o automóvel por um bom tempo, né? Aquele que faz mais ou menos, a gente sabe que a qualidade do automóvel não vai ser a mesma e o tempo de vida útil menor ainda, né? E quando a gente leva isso para o ambiente de fábrica, pior ainda, né? Porque uma parada de máquina, uma parada de produção tem um custo muito alto, né? Atrasa uma entrega, né? Então, para uma montadora pode gerar multas, tem uma série... Muito alto, né, cara? Perfeito. Porque, assim, uma parada não planejada. Exato. Tem custo de logística, tem pessoal parado, tem energia, tem um monte de coisa que influencia no custo de máquina parada. Exato. Né? Então, existem aplicativos, né, prontos já, inclusive, para OEE de máquinas, né? Então, você consegue fazer essa implementação. E tudo isso que você falou para mim, por exemplo, né, controle de eixo, CLF, né, o Gateway IoT, ele com o mesmo part number ou ele muda alguma coisa no código? O produto não muda nada. O produto físico, o hardware, é o mesmo. É o mesmo. O que muda é que são 3 modelos, né? Se você quiser uma performance maior para um controle de eixo, ou, por exemplo, eu tenho um sistema de handling, né? Até 30 handlings, esse aqui, até 30 eixos, ok, esse aqui, sem problema nenhum. Eu preciso de um número maior, aí nós temos 3 modelos que vai até 264. Aí eu troco só o produto, fisicamente. Mas são 3 modelos. Esse aqui é assim, vamos dizer assim, o mais básico e o básico que atende 60%, 70% das aplicações. O que é interessante, tá, Dario? Quando você mantém um cara desse, dentro da sua indústria, é um SKU só. Tá. Você não precisa manter vários SKUs. Então, por exemplo, eu preciso de um controlador de eixos. Esse CLP não me atende, eu preciso ter um outro part number. Eu preciso de que seja só um gateway. Eu preciso de um outro equipamento, um outro SKU. Então, para controle de estoque é muito ruim, né? Sim. Muito ruim nesse aspecto. Esse, então, é o multifuncional, vamos dizer assim, né? Então, atende para todos os lados, né? Baseado, portanto, Linux, plataforma Linux, a mais segura, atual, né? Mas vamos lá. Que eu tenho que falar aqui a linguagem como se a pessoa de casa estivesse aqui. Claro. Eu vou usar ele como um CLP. Beleza. Imputo programa nele, tal, beleza. Faço ele comunicar. Eu vou ter que ter uma comunicação com I/O. Como que eu faço essa parte aí? Então, eu vou ter que acoplar os I/O nele, ou eu tenho uma comunicação em rede, uma porta que eu saio só para um módulo de I/O? 30 são, você pode Ethernet, Ethernet IP, device, qualquer uma das comunicações, são 30 comunicações industriais. Tá. Ele é aberto, tá? Não tem uma prioritária. A prioritária é Ethercat, tá? Que é a mais rápida hoje, mas não significa que você precisa... Isso também Ethercat é a melhor? É a melhor, mas não significa que você precisa usar Ethercat. Não, mas eu tenho Ethernet, sem problema nenhum. Pode ver que as entradas, inclusive, é J45. Sim. São as da frente, onde você pode utilizar. Mas eu uso I/O digital. Eu não tenho na minha máquina rede hoje. Sim. São módulos. Você vai acoplando os módulos, eles se encaixam, tá? Eles se encaixam aqui. E a conexão é rede ou flat cable? Flat cable. Tá. Eles se encaixam aqui direto. Eles se encaixam direto aqui. Legal. Vamos dizer assim, como se fosse a CPU, se fosse no I/O digital. Isso. Eles são módulos, né? Eles vão se encaixando aqui.
e acabou. Não tem Legal. outro... E agora vamos para o eixo. Uma curiosidade. Tá. Eu tô lá como controlador de eixo. Aí eu jogo ele tá fazendo toda, né, a lógica de controle, mas a parte de potência eu tenho um outro cara que ele vai comunicar com esse cara, certo? Que é um módulo aqui. Ah, é um Que se módulo também. do controle, exato. Você vai expandindo. Ele é E aí totalmente... desse módulo sai lá o VW Ele é totalmente normal. expansível. Então você vai encaixando os módulos aqui, ele encaixa um no outro como se fosse um Lego, né? Você monta Tá. como se fosse um Lego, né? Com a conexão física, efetivamente, né? Sem problema a nível industrial, tá? Você encaixa um no outro e aí você expande e não tem problema nenhum. Que bacana, cara. Não. Gostei muito da aplicação, viu? É bem interessante e flexível, né? Tá. E a parte de IoT, ele funciona como um gateway. Então, eu tenho o cara que está lá em campo, por exemplo, eu estou medindo vibração de uma máquina e tem um cara lá, o sensor IoT, ele vai receber aqui e vai jogar para a nuvem, é isso? Ele pode jogar para a nuvem, aí nós temos desde de um sistema de VPN, que também é um aplicativo pronto se você quiser, ou se você tiver algo personalizado, você pode utilizar. Ele permite que você utilize os aplicativos que hoje existem, são parceiros e até concorrentes, Vago, Seek, Weidmiller, todos eles estão ali, tá? Então tem uma série deles. A própria Bosch, tá? Tem, inclusive, aqueles que estão atrelados à inteligência artificial já. Tem para sistemas de câmera, tá? A Bosch Hexcode. Isso, exato. Não, a Bosch também. A Bosch Campinas também. Isso, também. A Trevo também. É porque nós temos a divisão... A Bosch, ela tem a divisão de máquinas também, né? Desenvolvimento de máquinas. Então, você pode utilizar e você pode desenvolver também. Você pode desenvolver seu próprio aplicativo. Para um fabricante de máquinas, por exemplo, né? Eu tenho a minha máquina e eu tenho os protocolos da minha máquina e as receitas específicas da minha máquina. Eu desenvolvo um aplicativo e coloco lá. O que é interessante para um fabricante de máquinas? Se anualmente ele tiver uma atualização, funciona como um celular. Porque a gente chama isso aqui de um smartphone da automação. Por quê? Porque quando você compra o celular, ele vem cru, certo? É só o hardware ali, correto? Você vai comprando, inserindo os aplicativos que lhe interessam e utiliza ele da forma que você precisa, né? Claro. Então não tem um... Você, na verdade, está caracterizando ele... Você personaliza ele... Perfeito. Para um fabricante de máquinas, o que é interessante? Ele pode montar um aplicativo específico para a máquina dele e se anualmente houver atualizações, né, dessa máquina especificamente, ele carrega o aplicativo lá, essas atualizações efetivamente, informa o cliente, né? Olha, houve uma atualização. Se é uma atualização simplesmente de receitas, de software especificamente, de forma rápida, o próprio cliente ele consegue fazer. Agora, se tem que fazer alguma intervenção mecânica que vai implementar a máquina, ele vai lá, faz a implementação mecânica, mas o cérebro, que é esse cara aqui, já é o mesmo, tá tudo certo. E o que é interessante também para um fabricante de máquinas, né? Ele é o sistema Ubuntu, tá? Que inclusive é o sistema de blocos, né? O pessoal de programação conhece bastante. O que é interessante para um fabricante de máquinas, né? Então, vamos supor que você vende máquinas não só para o Brasil, mas fora do Brasil. Mas mesmo que no Brasil, nós somos um país de dimensões continentais. Então, vende lá para a Bahia, longe. Legal. Quanto custa a hora do seu técnico para sair daqui, hospedagem, avião e outra? Ele vai até lá analisar isso tudo, né? Então, num sistema como esse, você pode acessar a máquina do cliente, você pode fazer as efetivas intervenções ali, né? E se for um sistema mecânico, ok, você desloga o cara até lá. Do contrário, ele consegue fazer isso de forma remota. Então, você imagine o custo disso tudo, né? O quanto isso ajuda, né, na indústria. A gente tem alguns fabricantes de máquinas que já usam um sistema, você otimiza, né? Hoje, às vezes você tem um técnico, eu tenho um técnico, mas ele mora em outra cidade. Sim. E eu não consigo trazê-lo até aqui. Trabalha home office, ele faz as intervenções no Brasil todo. Consegue fazer as implementações. Acesso à sua máquina, faço as implementações, as alterações. Então é bem interessante, né, nesse aspecto, né? Cara, muito bom. Eu que trabalhei com manutenção, sei o acesso remoto como era difícil antigamente. Inclusive, é um dos pontos, né, que eu gostaria de falar com você, até para comparar. Mas antes, gente, olha só. Olha o nível do profissional e a tecnologia que a gente traz aqui. Ctrl X, aqui no Dapcast. E vocês ainda, né, não fizeram a inscrição? Poxa, ó, se não fez, já vai lá, faça a sua inscrição.
ative o sininho para ser avisado, para não perder conteúdo. O Dapcast sai às terças, às 17, tá? Na quinta tem o DAP na indústria, mas o Dapcast sai às 17. É importante que ative o sininho para ser avisado, tá? E já deixa seu like aí, ó. E tem o Dapcast também no Spotify, Amazon Podcast, Apple Podcast, tem em todos os ambientes de plataforma áudio para você ouvir também, tá? Se estiver ouvindo, depois entra aí no YouTube e faça a sua inscrição também. Dá um, né? Compartilha o nosso conteúdo aí, porque é relevante, é bom para todo mundo, né? E ajuda, vai ajudar. Cara, só do cara saber é o que eu falei para você, né? A gente tava falando nos bastidores. E, cara, olha só, a tecnologia é muito bacana, mas a informação de saber aonde buscar, como que ela funciona, o que fazer, cara, ela é mais importante ainda antes, né? A gente tá falando de indústria 4.0, que isso é só uma solução de indústria 4.0, mas pensa bem, quantas pessoas já sabem disso, né? E quantas pessoas o Dapcast vai levar essa informação? Até para a pessoa que está num modelo acadêmico, estudantil ainda, na faculdade, por exemplo. Sim. E ela fala, ela chega no chão de fábrica e fala, pô, ouvi lá, tem uma solução assim que funciona no CLP, controlador de eixo, gateway IoT, tudo em um só. É bacana, Sim. cara. Compartilhar esse tipo de informação é muito legal. Quando você chegou aqui, que você começou a explicar, eu falei para você, né? Eu falei, cara, por isso que é bacana estar aqui no Sem Dapcast. dúvida, sem dúvida. Extremamente enriquecedor. Aqui a gente troca experiências, né, Dario? Sim, E absorver coisa. a gente sempre é muito interessante. Essas informações devem ser trocadas, né? Porque a tecnologia ela evolui de forma muito rápida e É dinâmica hoje, né? volátil, né? E, cara, ela muda, ela vai modificando a cada momento. E o Sim, importante é ter um meio de comunicação onde compartilha esse tipo de sim. informação, é ou não é? Eu queria até te perguntar aí, como que era, até para o pessoal saber, como que era a conexão remota antes, né? E como que é com um cara desse. Porque pensa bem, antes tinha liberação de IP, e tinha que falar com o TI, tinha que o diretor liberar. E aí depois, não, mas vai abrir nossos dados, o pessoal vai acessar. Cara, era tanta burocracia que às vezes os técnicos, né, de até fora do Brasil falavam, cara, deixa para amanhã. Uhum. Pô, a gente era da manutenção, ia fazer Sim. conexão com os caras para ajudar a gente em alguma coisa. Pô, tô indo embora, fuso horário diferente. Ô, tô indo embora. Sim, sim. Que Deixa só para para amanhã. espetar um computador ali na máquina, né? Já tinha uma grande dificuldade, né? Só para isso, cara. Sim, sim. Isso mudou muito. Essa plataforma, ela faz inclusive essa integração entre IT e OT, né? Que é o chão de fábrica e o pessoal do IT. As plataformas de programação C++, já é uma plataforma que o pessoal de IT conhece bem. Então, já entra num outro nível diferente, né? De conhecimento da parte É um deles. ponto que você falou, cara, que Hum, eu achei bacana. Você falou o cara não conhecer e ter o aplicativo, porque é a evolução, né? O cara não saber muito de hum, programação e ele ter como acessar, né, aquele dispositivo, hum. né? Sim. Sim, ele consegue acessar o dispositivo, né? E assim, para o dono, né, ou para os manutentores, os especialistas especificamente, né, se você montar um sistema nele que você consiga acessar efetivamente as informações de máquina, que é possível, né? Você consegue ver produtividade, número de falhas, enfim, isso é possível nele. Você consegue acompanhar isso da sua casa. Eu não tenho que ter um ponto de internet específico para ele. Ele tem uma entrada, sim, Tá. ele tem uma entrada aqui, tá vendo? Você Tá. consegue ligar aqui um ponto sim, o Wi-Fi aqui, né? Ah, entendi. E aí você consegue, pode ser uma rede prioritária dentro da empresa, né? Boa. Ou não, só que esse não tem todo um sistema de segurança, Sim, de tá, Dario? cibersegurança, que não E seja não invadido, né? primeiro assim, a plataforma é Linux, a mais segura, né? Tem VPN e assim, para todos tem que ter, para todos os aplicativos, para todos que entram, primeiro que passa por todo o crivo da Bosch Rexroth, tá? Então assim, você não simplesmente coloca o aplicativo lá e tá tudo certo. Não, passa por todo o crivo, tanto no crivo de segurança quanto no crivo de eficiência, né? Então, depois disso tudo, para acessar um aplicativo, não é qualquer um que vai conseguir acessar. Ele vai Sim, ter que claro. ter senha e tudo mais, ele vai acessar Liberações lá ali nas e camadas e tudo as mais. camadas de liberação, exatamente. E para fazer o acesso remoto, né, tanto para produtividade quanto para outros níveis, pode ser uma telemetria, né, como eu disse, onde simplesmente você vai enxergar os resultados da máquina efetivamente, performance, né, com telecomando, né. Uma coisa interessante, né,
A indústria, ela vem evoluindo e ela deve evoluir nesse mesmo patamar, né, Dario? Porque as concorrências estão aí, né, vindas de outros países, né, e que acabam até deixando bastante complicado, né, a nossa indústria, porque a gente está um pouco aquém da evolução da indústria 4.0, né? Sim. Então a gente precisa realmente começar a se nivelar para tentar deixar a coisa mais competitiva e mais saudável, né? Porque senão vai ficar um pouco mais difícil. Então, a automação na sua máquina, né, ela vai melhorar muito essa questão de performance, tanto da máquina quanto de produtividade, né? É um dos pontos que eu sempre bato, assim, falar de diferença entre países, né? O pessoal sempre olha muito pelo lado de montadora, claro, né? É um setor metalúrgico que toca tudo, mas o setor de automação industrial, o quão desenvolvido ele está no país, mostra muito sobre a economia dele. Vou citar um exemplo. A gente vê, comenta que tem esses vídeos que a gente vê aí de países como a Índia, como China. China, acho que nem tanto, mas eu ia falar daquela parte dos rolamentos lá e tal, mas da mecânica em si, né, de países, né, ali, Oriente Médio e tudo mais, mas de reformar rolamento. Então, Uhum. quando tem esses vídeos no LinkedIn, todo mundo desce a lenha, Uhum. desce a lenha. E o cara vai lá, tira, vai lá, lixa as esferas, e aqueles rolamentos grandes, o cara, pô, isso aqui não pode ser feito, né? Mas o Brasil está num nível acima desses caras. Sem dúvida. Agora pensa outros países, Alemanha, Japão, olhando para o Brasil da mesma forma na automação. Será que não seria igual? Então, eu sempre tenho muito cuidado de comentar esse tipo de post no LinkedIn, para tipo assim, é a realidade que ele tem lá. Ele está trabalhando com as ferramentas que ele está lá. Então, não adianta você querer falar, ele está fazendo errado, apontar o dedo, tal, tal. Para ele, está certo. É o que ele está fazendo, é a realidade do dia a dia dele. Reformar aquele isolamento, reformar engrenagem, cara. Sim. Reformar dente de engrenagem. Eles colocam um inserto, coloca lá na fresa e fresa de novo os dentes, cara. Mas paciência, o cara tá trabalhando com as ferramentas que ele tem. Sim. Só que assim, outros países olhando para o Brasil a nível de tecnologia, a nível de automação industrial, também pode ser assim. Então, o que a gente tem que fazer, né? Isso depende de vários fatores que a gente não vai comentar aqui, nem de governo, nem disso e aquilo, mas quanto mais a gente tiver acesso à tecnologia que tem nesse país mais desenvolvido, mais a gente vai seguir nesse caminho deles. Você vai modelar, né? Você vai olhar lá e modelar. Se esses caras que estão reformando o rolamento soubessem como que a gente trata aqui... você falou China. Segurança. Como que é tratado segurança, né? Cara, se eu subir num andame de bambu e tudo mais, né? Mas a gente aqui já está um pouco mais evoluído quanto a isso, a segurança. Então, é diferente. Mas também, em alguns quesitos, a gente ainda está estagnado ou tentando sair da... Uma das coisas é no 5.0. A gente está tentando levar informação, né? Compartilhar tudo que tem. Para quê? As máquinas novas vão vir? Vão. Mas por que eu não posso implementar um projeto aqui? Pode implementar numa máquina antiga, Dario. Você pega a máquina antiga e você implementa o sistema. Exatamente. Não existe empecilho nenhum. Que eu vou ter, o nível de controle, você falou do dashboard, você falou do OEE. Quanto de vantagem, né? Olha o ROI aparecendo, o payback exato. Aí, entendeu? Eu dou um exemplo claro, viu, Dario? Como eu disse, eu gosto muito de automação e eu tenho na minha casa, né? Então eu faço, eu brinco lá, eu controlo uma bomba, eu tenho telemetria, telecomando, controlo a energia, vejo se tem algum tipo de anomalia. Isso hoje a gente faz na minha casa, que tem um custo de energia lá e tudo mais. Mas que é importante? Para mim, isso é importante, né? E eu acho que para todos, né? Isso é o que sai do seu bolso, né? Pô, eu quero gastar menos energia. O que eu devo fazer? Aonde está o meu gargalo, né? Então, às vezes, você acaba se deparando com alguns momentos em que... quanto gasta a sua máquina de energia? Eu não tenho esse número. Fala, meu Deus. Então, assim, isso é extremamente importante, sabe? E são implementações que não são tão complexas e não tem um custo muito alto em virtude do retorno que você vai ter e que é alto. A gente falando de eficiência energética hoje, né, principalmente, né, com custo de energia e tudo mais,
A indústria ainda hoje tem a possibilidade do pregão eletrônico, né? Sim. Não comprar de uma só companhia. Nós, como pessoas físicas, não, né? Então, mas ainda assim, tem que se buscar alternativas para que seja uma indústria carbono zero, menor no nível de emissão, gastar menos energia, produzir mais com menor custo para que você tenha uma maior rentabilidade. Esse é o ponto. Produzir com eficiência, né? Então, isso realmente Produzir mais com menos, né? A gente mais com sempre é exato, impressionado mas com quanto a isso, né? eficiência, né, Com Dario? eficiência, Porque uma exatamente. coisa é produzir às cegas, né? Sim, Eu sim. estou produzindo lá inúmeras embalagens e tal, mas eu não tenho o custo geral, né? Hoje a margem, hoje não, já de longa data, né, Dario? A margem ela vem se apertando Muito cada vez apertada, mais. né? Então, exato. Então, se a gente não se preocupar com esse tipo de coisa, e assim, e a sua máquina, né? Então, por exemplo, eu tenho. Você tem o seu automóvel, né? Que você provavelmente visita clientes e tudo mais. Para ti, ele é uma ferramenta de trabalho, correto? Se você não cuidar bem dele e ele te deixar na mão, o que vai acontecer contigo? Você tem um problema, não tem? Você não vai entrar dinheiro para sua companhia. Então, assim, a gente precisa cuidar bem dos nossos bens, né? E as máquinas são os maiores bens, além das pessoas, óbvio, né? Sim, claro. Que são extremamente importantes, mas as máquinas são extremamente importantes. O quanto elas gastam para produzir, né? Por quanto eu vou vender esse produto? Será que em um determinado momento eu consigo baixar esse custo? Por que não? Se eu fizer uma análise mais criteriosa, né? Sim, Do sim. nível de automação. Cara, você citou um assunto importante. Eu me lembrei de uma reportagem que eu estava assistindo, acho que foi uns 3 semanas, 2 semanas, a respeito da matriz energética do Brasil, né? E aí eles até pontuaram, assim, fizeram um mapa do Brasil, né? E fizeram assim, porque todo mundo fica pensando, isso, é aquilo, não é time de futebol, né? Que tem uma competição, não é assim. Elas se complementam, né? Então tava falando de termoelétrica, né? Essa reportagem está falando de termoelétrica. Então tem vários tipos, né? Até a de energia nuclear, ela se transforma em térmico depois, né? E aí o pessoal falou de biomassa, né? Da térmica, biomassa. Falaram do gás natural, né? Mas uma coisa que eles falaram lá que é importante é assim, cara, a gente não tá parado ainda usando carvão. O carvão é extremamente poluente, extremamente emissor, né, de CO2, mas assim, tem uma transição, né? Tem uma transição. Eu tô indo daqui para cá, mas eu não consigo dar um pulo, né? Tem uma ponte ali, ou não é? Sim. Então, essa matriz energética do Brasil e até do mundo, ela vai ter que passar por isso, né? Eu faço uma comparação com a tecnologia, com a automação industrial. Países como o Brasil, é, não dá para a gente ir direto para o que a Alemanha vive ou que o Japão ou outro país Hum. mais desenvolvido. Mas tem uma transição, Sim, não é? sim, sim. Tem um caminho, dá para a Sim. gente ir mudando. Tem que se adequar, se tropicalizar, né, Dario? Exatamente. Não vem automóveis para cá que devem ser tropicalizados em virtude das Sim, nossas estradas, etc. Então, a gente tem que adequar o nosso produto ao nosso ambiente de trabalho, né? sim. Então, esse é E a nossa economia também, né? Não é assim, poxa, a gente faz projetos de NR12 aqui, né? legal. E aí a gente faz adequação e tal. Cara, eu gostaria de entregar para o meu cliente uma enterprise, né, um retrofit, já que a máquina dele já estivesse, né, com tecnologia de indústria 4.0 e NR12. Claro que eu gostaria. Mas e aí? A realidade dele, econômica, né, de imposto, de um monte de coisa, é a mesma realidade de outros países? Não é. Então eu tenho que entrar na realidade que eu vivo aqui. Eu tenho que ofertar, sim, uma tecnologia boa, né? Eu tenho que instalar a cortina lá, SIC, colocar lá tudo aquela parte de safety, mas eu tenho que enxugar a ponto que ele consiga me pagar e isso gere valor para o negócio dele. Sim, claro. Tá. Então, eu tenho que fazer a adequação, deixar a máquina dele. Olha pra você Segura, ver, acima de tudo. você falou das margens. Acima de tudo, segura. Uhum. Pensar na parte de operação. Porque se eu ingesto a produção, acabou. Eu acabei com a máquina do cliente. Uhum. Entendeu? E ainda custo. Então, tem 3 pontos que nós temos que trabalhar. Você falou da margem aquela hora, eu me lembrei. Cara, e aí você tem a concorrência em trabalhar na margem. Sim. Então, você tem que trabalhar muito bem, trabalhar, né, com menos, produzir com menos, né? Para que, no final das contas, você gere valor, traga segurança e ainda caiba no bolso do cliente. Sim. Então,
o empreendedor ou as empresas brasileiras, acho que as pessoas que vivem aqui, em qualquer lugar que vendem aqui, vendem em qualquer lugar do mundo. Sim, sim. Qualquer lugar do mundo. O Brasil tem excelentes profissionais. É um país fantástico. Sim. É um país fantástico com uma base energética limpa. 75% da nossa base energética é limpa, vem de hidroelétrica, e nós temos sol o ano todo, tá? Então você tem placa solar. Eu tenho na minha casa, eu posso dizer que é extremamente eficiente, tá? Eu gero 750 kW. Então é um negócio fantástico, fantástico. Eu me lembrei do aerogerador no Nordeste, exato. Então nós temos energia limpa, mas acima de tudo ela tem que ser trabalhada com racionalidade, né? Sim. Então isso é importante, né? Porque os excedentes, exato. Porque isso, educação. Ciência, Exato, exato. Porque isso gera custo, né? Custo para todos os lados, né? E não só custo, como você contribui com poluição. Porque a hora que não dá conta a base energética instalada, é o carvão, é o petróleo, vai para a térmica. E aí. E hoje as empresas, as indústrias, as multinacionais, nós como Bosch Rexroth, nós temos estamos assim, inseridos no carbono zero, né? Então, todas as medidas que são tomadas lá têm esse viés de eficiência energética para diminuir o custo de energia efetivamente, para trazer esse lado da energia eficiente, utilizada de forma racional, energia limpa, né? Energia limpa acima de tudo, né? Então, veja que essa evolução ela tem ocorrido de uns anos para cá, né? Então, sim. A gente está correndo atrás do que a gente fez errado. Então você vê que há possibilidade, né? As possibilidades existem. O que vai ajudar é a tecnologia. Exato, as possibilidades, a tecnologia. O ser humano, isso. Ele degradou, ele fez tal, isso. Tal, só que ele vai, né, recuperar investindo exato, em tecnologia. Exato. Acima de tudo com controle, né? O que é mais importante, né? Você precisa efetivamente ter um controle, né? Vou dar um exemplo de uma das aplicações que nós fizemos, que é onde o cliente ele queria todo esse acesso à telemetria. Eu quero estar na minha casa e eu quero ver como é que está a minha produtividade. No passado, as manutenções eram feitas na máquina. Então, por exemplo, trocou um sensor lá, né? Um sensor óptico de embalagem e tal, numa esteira transportadora. Cada manutentor colocava no quadrinho da máquina lá o tempo que levou. Então você não tinha uma padronização. Era 2, o cara colocava 3 horas, 4 horas. Então você veja que 2, 3, 4 horas de máquina parada é um problema sério, né? A partir desse momento começou a se padronizar. Então, assim, a não ser que houvesse qualquer outro tipo de anomalia que dessa vez tinha que ser pontuada lá e pontuada no próprio dashboard, ok. Ele sabia que eram 2 horas para substituição dos seus tons, criou-se um padrão, né? A partir desse momento, quando houver o problema, o cara já consegue dimensionar também quanto tempo ele vai ficar parado e o quanto mais ele vai precisar trabalhar para que produza aquilo que foi estimado, né? E para que ele entregue para o cliente se já tiver com uma produção que hoje, na grande maioria, é just in time, né? Parte dos produtos. A montadora é muito comum isso, né? Então, não pode falhar, né? Não pode falhar. E se em algum momento falha... Não tem esse tempo. Não tem esse tempo. Às vezes eu faço reunião com a nossa equipe e tal, e nós trabalhamos aqui, nós não geramos estoque também. Trabalha sob demanda. Sim, um projeto, é aquele projeto. Vai ter uma lista de material, vai ter isso, vai ter aquilo. O que a gente tem que ter são fornecedores, parceiros que estão com a gente, né? Para a gente ser parceiro também de fornecimento dos nossos clientes. E eu sempre falo para eles, cara, a gente não tem tempo para retrabalho. Não tem tempo. Com a margem que a gente trabalha, com tudo que a gente quer entregar para o nosso cliente, a gente não tem tempo para retrabalho. Aí eu falo, então, use esse tempo aí para afiar o machado. Use esse tempo para planejar, para deixar tudo... Claro, você sabe, projeto, cara, um ou outro ele vai ter alguma coisa que vai sair aqui, vai sair ali, mas não é o problema em si, né? O que determina o nível de maturidade e discernimento do profissional não é o acontecer o problema. É o que ele vai fazer para resolver o problema. Entendeu? Exato. Às vezes... E quanto tempo vai levar? Quanto tempo vai levar? Você sabe disso. Cara, a gente faz de tudo para mitigar todas as coisas. Só que tem coisas que sai do controle. Tem projetos, cara, imensos, que saem do controle. Mas o que você vai fazer quando acontecer aquele problema, que é, né, a capacidade de resolução, né?
a maturidade do cara de ter o conhecimento do que está acontecendo. Aconteceu isso por isso, eu vou fazer aquilo, vou contornar aqui, aí eu vou ganhar aqui, aqui, no final das contas eu vou conseguir entregar na data. Pronto. É isso, né, que a gente que a gente fala, porque como, né, Porsche, cara, grandes empresas, começa a trabalhar com as margens menores, tem que trabalhar com eficiência. Sem dúvida, Se não sem tiver dúvida. eficiência, Tá fora do vai mercado. morrer. Vai. E pensando como você disse, tanto na qualidade quanto a métrica de descarte, coisa e tal, vou dar um exemplo do produto em si e de um dos aplicativos que nós temos voltado a AI, que é bem interessante. Legal. Com uma câmera industrial simples, uma câmera passiva, né? Não uma câmera que tenha inteligência incorporada ou que tenha o hardware incorporado, você consegue utilizar o aplicativo de inteligência artificial e você consegue, de forma aí o low code, tá? De forma bem intuitiva, você consegue determinar algumas métricas ali. Então, vamos supor que você está produzindo lá um pote plástico, né? E ele tem algumas métricas de qualidade e tal. E ali você consegue determinar as características para que ele, com a inteligência artificial, ele faça as devidas correções e adeque ao produto e ele vai cuspindo o produto na esteira lá e, por sua vez, ele vai determinando quais estão dentro ou fora dos parâmetros e que ação tomar de forma rápida, dentro de um range um pouco maior, tá? Porque as antigas, não sei se você vivenciou essa época, mas tínhamos... foi o início, veio, legal. São excelentes empresas. Mas nós quando iniciou os sistemas de visão, né, eram sensores de visão, não eram câmeras, né? E aí os sensores de visão, eles pegam pixels efetivamente, faz um comparativo, como se tirar uma foto, né, e fazer o comparativo daquele desenho. E aí era um pouco restrito, né, porque qualquer diferencinha, por menor que seja, ainda que dentro do padrão, né, ele descartava, né? Então, hoje não. Com o IA, ele consegue fazer essas efetivas correções dentro de uma conformidade de qualidade. Então, já há a possibilidade de usar a inteligência artificial para esses fins também. E já existem aplicativos prontos, ou você mesmo pode desenvolver sem problema nenhum. Que bacana. Para ações rápidas aí. Olha só, estamos chegando ao final aí, mas dava tempo para bater mais uma hora aí de conversa, cara. É muito interessante, né? A gente falou sobre assuntos maravilhosos aqui. Pessoal, já peço a vocês aí, quem não se inscreveu, já se inscreva, ative o sininho de notificação e já deixe seu like. Quem estiver plataforma de áudio, depois vai no YouTube, digita Dapcast ou Grupo Dap, que vai aparecer aí, você faz a inscrição também, tá bom? Sempre quando chega o final aí, Pablo, eu dou oportunidade para passar, né? Passar os seus contatos, seu LinkedIn e tudo mais, porque às vezes o pessoal tem muito mais dúvida. Eu tirei algumas aqui, né? Mas foi minha aqui. Pode ser que o pessoal tenha dúvida. Pessoal, deixa no comentário e depois a gente vai ver também, vai passar para o Pablo e tudo mais. E deixa o seu contato de LinkedIn aí. O Murilo depois coloca na tela, coloca o site também, né, da Bosch Exalt. A gente não falou muito da Bosch, mas, cara, não tem o que falar. É uma empresa que, né, por si só aí domina tecnologia, automação, acionamento. Mas fique à vontade de passar os seus contatos aí, tá? Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade, viu? Realmente bastante enriquecedora. A gente aprende muito, como eu disse, sempre, e é muito bom isso, né? Fiquem à vontade para entrar em contato se houver necessidade. O Murilo vai deixar lá o meu LinkedIn. Dentro da Bosch Rexroth, tá? Nós temos a nossa unidade aqui em Itatiba, tá? Onde fica alocado o service. Lá nós temos um Experience Center, tá? Onde nós mostramos todas as tecnologias da Bosch Rexroth, tá? Então, havendo necessidade tanto para um teste como conhecer a tecnologia, fiquem à vontade. Estamos à disposição para mostrar para vocês. A nossa fábrica aqui no Brasil, ela fica em Pomerode, Santa Catarina também, tá? Então, estou à disposição para qualquer tipo de informação, tá? O Brasil é um país muito grande, de dimensões continentais, então a gente não consegue, infelizmente, atender a todos em virtude disso, mas com o podcast, com essas informações fluídas, essa informação ela se dissemina de forma mais fácil, né? E estamos aí para ajudá-los. A nossa ideia é transformar a indústria
mais competitiva, e é sempre esse o intuito da Bosch Rexroth, né? Transformar a indústria mais competitiva e mais rentável, né? Sim, com certeza. Show de bola. Agradeço muito a você, Eu que agradeço. agradeço a todo o pessoal da Bosch Rexroth por ter disponibilizado você para vir até aqui o podcast. Eu fiquei muito honrado, porque como eu falei para você, eu já tive treinamento da Bosch Rexroth lá atrás, né, do Indramat, EcoDrive e tudo mais. E fiquei muito feliz mesmo de você estar aqui. Ô, Rodário, eu que agradeço, é uma honra, muito obrigado mesmo pela oportunidade aí, parabéns pelo podcast e que ele se expanda mais ainda, porque isso realmente é muito importante. Vai sim. Muito obrigado mesmo, Obrigado. foi um prazer. Pessoal, até a próxima.